Certinho. Bom, boa noite a todos, boa noite, professor. Eu queria agradecer muito, né, todo mundo aqui. E hoje a gente está com mais uma palestra aberta do Gestina, dessa vez com a temática Protagonismo Chinês nas Negociações Ambientais e a Civilização Ecológica. Antes de passar a palavra para o professor, eu queria agradecer muito, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar essa gravação. Está uma semana muito corrida para ele. Então, a gente queria agradecer muito a dedicação e de realmente estar aqui para compartilhar um pouco da sua pesquisa. Muito obrigada e podemos começar. Se quiser se apresentar um pouco. Perfeito. Muito obrigado, Maria Luísa, muito obrigado, Najara, Laura e o resto do grupo, que eu espero conhecer um pouco melhor a partir de agora. Eu vou começar a compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Perfeito. Obrigado pelo feedback. Então, eu quero muito agradecer pela oportunidade de poder apresentar a minha pesquisa sobre a civilização ecológica aqui. É uma semana um pouco impactante, porque eu vou defender meu doutorado sobre justamente esse tema na quarta-feira, no programa de Ambiente e Sociedade na Unicamp agora. Então, vocês são um pouco também as cobaias para uma discussão, podem fazer perguntas bem críticas, por favor, para estar bem preparado para essa defesa. O título da palestra é o Protagonismo Chinês nas Negociações Ambientais e a Civilização Ecológica. E ele apresenta alguns aspectos um pouco mais voltados para a parte internacional, de relações internacionais, que é o tema focal do grupo de vocês, mas também olha um pouco para a parte doméstica, porque a gente precisa entender ela melhor para entender por que a China está com essa vontade de assumir o protagonismo ambiental. Inclusive, tem várias polêmicas sobre isso e a gente pode discutir depois. Antes de começar, quero também agradecer a FAPESP, que financiou esse meu doutorado, e também minha estadia de pesquisa como pesquisador visitante na Universidade de Wageningen, na Holanda, que foi uma parte bem importante para mim, para desenvolver várias das ideias que eu vou apresentar aqui. Então, falando na questão ambiental na China, provavelmente muitos de vocês pensam em alguma imagem assim. Quem já foi para Pequim conhece aqui o Jinshan, a montanha atrás da cidade proibida. Um parque muito lindo, aliás, para quem quiser ir para lá, mas quem foi nos últimos 10, 15 anos, provavelmente conhece melhor a imagem da esquerda, que é uma imagem muito cheia de poluição do ar, principalmente, e uma qualidade ambiental que, vamos dizer, mais precária do que boa. Mas, nos últimos anos, várias das políticas ambientais que têm sido impulsionadas pelo país também mostram os seus efeitos. Então, o lado direito mostra um pouco um dia mais claro. Tem várias histórias sobre por que isso está acontecendo e como isso está sendo possível. E isso é, dentro do âmbito doméstico, uma questão que até virou um assunto de legitimidade do Partido Comunista. Então, essa já dando um spoiler aqui, sobre o modelo de desenvolvimento chinês, ele vira cada vez mais em volta de uma qualidade ambiental mais importante. Como a China tem surgido como ator internacional na cena, ou no cenário internacional, talvez alguns, suponho que poucos de vocês tenham visto esse momento aqui. Foi no dia 19 de dezembro de 2022, quando o ministro do Meio Ambiente, o Huan Rongzhou, fechou a 15ª Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica em Montreal, e saiu o Acordo de Kunming-Montreal. Toda essa Conferência das Partes foi transferida para o Canadá por causa das restrições
da política de Covid-0, uma marcação também no muito esperado momento do ano 2020, que para o meio ambiente era para ser um grande ano, e a China estava muito preparada para assumir essa liderança nesse momento, foi postergando por causa da pandemia. E esse momento aqui simboliza, como poucas outras coisas, eu diria, o avanço e a materialização dessa liderança chinesa na esfera ambiental, justamente no tema da biodiversidade, que é um dos vários temas ambientais sobre os quais a gente pode falar. Então, minha palestra está estruturada basicamente em quatro partes. A primeira é sobre a questão ambiental na China. Então, eu sei que não é um tema muito comum, então eu vou tentar dar um panorama um pouco mais geral, para depois situar ele dentro do que eles chamam de construção de uma civilização ecológica. Isso seria a parte mais doméstica, eu diria, para vocês entenderem da onde que está vindo o tema e as polêmicas em volta dele. Depois, na terceira parte, eu vou falar sobre o protagonismo internacional que a China vem construindo ao longo dos últimos anos, e vou me debruçar um pouco sobre uma política, um tema, uma técnica, na verdade, de conservação, que são as soluções baseadas na natureza, pela qual se conecta de forma bem interessante essa realização, esses avanços domésticos, com a agenda internacional. E depois, espero, que nem eu falei, ter muitas perguntas, muitas dúvidas. Podem ser bem gerais ou podem ser bem específicas, se vocês quiserem ir anotando qualquer dúvida nos slides. E espero, com isso, de um lado, alterar um pouco a percepção de vocês sobre o que tem acontecido e o que a China está fazendo nessa arena ambiental, mas também talvez questionar algumas dessas imagens, justamente que nem a primeira imagem que eu mostrei, da China como um país que só polui, porque não é só isso. Muitas vezes a gente vê os dois lados da moeda se mostrando nessa questão, talvez de uma forma mais contraditória possível, porque a gente, afinal das contas, está falando de uma utopia, né, com a civilização ecológica. Vou começar, então, falando um pouco sobre a questão ambiental na China. Quando falamos de ambiente e de ecologia, de questões relacionadas à natureza, uma das coisas que eu aprendi no doutorado, no primeiro semestre, é justamente que se trata de tempo. A gente pensa que se trata de bichinhos, de árvores, de espécies, mas muitas vezes o que é muito mais importante é entender de onde que vem, como evoluiu e quais que foram as interações que essas espécies tiveram, incluindo os humanos. Se a gente olha para o mapa da China de mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, a gente vê uma densidade de florestas, principalmente no sudoeste do país e também um pouco no norte, que são regiões que hoje em dia contam com muito menos floresta, olhando para o ano 2000, que nesse artigo de Ahrens et al. Foi apresentado. Como a China é uma das culturas contínuas, com mais tempo de ocupação contínua de um espaço específico, não é uma civilização que morreu, só passou pelo século da humilhação, né? Ela tem uma visão, persiste uma visão muito diferente do que é natural, o que é um estado dos ecossistemas para o qual a gente precisa voltar se a gente fala de restauração e recuperação. E também, lógico, um conceito que nas visões hegemônicas sobre conservação, que falam sobre a conservação da natureza, muitas vezes sem influência humana, são muito colocados em xeque quando a gente olha para a China. Em cima disso, ainda tem o fator da densidade populacional que vocês veem aqui. E vocês veem muito claramente como a China contribui com uma densidade populacional muito grande, que faz com que também não só
as perdas históricas, mas também as perdas recentes de florestas que ficam um pouco visíveis aqui no sul, em volta de Hong Kong, Guangdong, Guangxi, são significativas justamente por causa dessa interação entre humanos e natureza. Olhando então para a parte civilizatória chinesa, falando da civilização ecológica, né? Como outras grandes culturas no mundo, ela se pauta muito pelo pulo que se dá na Revolução Agrária e, basicamente, no manejo de águas, ou de recursos, mais amplamente falando. O primeiro imperador da China, o imperador Yu, o controlador das águas da dinastia Xia, mais ou menos 2000 a.C., ele é muitas vezes visto em imagens de alguma forma de construção de diques, de sistemas de irrigação, que formam uma base muito importante para o entendimento da China também como uma nação, como uma cultura. E ela, por interações, eu vou entrar um pouco mais nisso em detalhes técnicos daqui a pouco, eles dependem, o manejo da água e a retenção de águas depende muito de manejo de florestas. Por isso, essa interação, esse nexo entre florestas e água e florestas e clima vai ser o foco da minha apresentação aqui. Tem evidências da dinastia Tang, já de projetos de reflorestamento, aflorestamento, justamente porque a gente tem documentos históricos sobre mercados de madeira. Tem um livro bem interessante da Meng Zhan, que fala sobre justamente o que é o reflorestamento em função dos mercados na dinastia Qin. E ela foi, pelos arquivos, tentando entender um pouco os polos de demanda e as práticas que fizeram possível com que houvesse mais ou menos alguma forma de manejo sustentável dos bosques. Também é dessa época que data algo como um dia da árvore, que é o dia 12 de março, e que na época do Império Chinês, então depois das dinastias acabarem, foi convertido com mais força e tem mais evidência sobre a continuação dessas práticas. Mas quando a gente fala sobre China, então essa base histórica é importante, mas quando a gente fala sobre China moderna, a gente geralmente fala da China a partir de 49, a partir da Revolução, que obviamente teve muitos outros focos do que a questão ambiental, né? Aqui vemos um cartaz bem interessante do museu de pôsteres de propaganda, um pôster do escritório de Pequim de parques, e que fala de uma campanha de reflorestamento e que é a responsabilidade de todo mundo no processo de esverdear o país. Isso no ano 73, para quem está situado, isso foi durante a Revolução Cultural, e as questões ambientais, como eu falei, não foram uma das grandes questões, mas se percebeu depois já de mais ou menos 6, 7 anos de revolução cultural em curso nesse tempo, que se precisava atacar de uma certa forma essa questão e se percebeu como um ato político, que é outro ponto que eu quero deixar aqui com vocês, porque a conversa sobre florestas sempre tem elementos políticos, porque no fundo é uma questão socioambiental. E vocês veem, vão ser várias referências. Aqui a China está voltando um pouco para esse ciclo, a politização da questão do reflorestamento e do aflorestamento também. Então, a colocação, o plantio de árvores em regiões onde não tinha florestas antes. Vocês veem aqui o presidente Xi Jinping no plantio de árvores com a Liga da Juventude, e é interessante colocar isso, especialmente quando a gente
ver a sequência das lideranças da China ao longo das últimas décadas, na China moderna, né? Quando a gente tem Mao Zedong, que é conhecido pelo pensamento de Mao, que entrou não só nos estatutos do partido, mas também na Constituição chinesa, né? São várias as referências ao pensamento, às ideias da revolução cultural, principalmente, e de todas as interpretações do marxismo na forma do maoísmo, é o grande legado. Eu tentei aqui, a base do que o David Shambaugh apresenta sobre as lideranças chinesas até 2010, situar quais que foram as grandes políticas pelas quais, as grandes ideias pelas quais as lideranças chinesas, os secretários do partido, que também são os presidentes do país, né, foram conhecidos. Todo mundo conhece Deng Xiaoping e a reforma e a abertura, que foi uma política que também foi manifestada na Constituição chinesa, e os dois próximos presidentes, Jiang Zemin e Hu Jintao, que foram mais ou menos administradores um pouco mais técnicos do processo de crescimento e reconstituição da nação chinesa depois da abertura nas suas interações com o sistema global e sistema capitalista. Com isso foram introduzidas e sempre respondidas alguns dos grandes desafios, principalmente sociais. Então, quando a gente viu as contradições que se abriram por Deng Xiaoping por causa das interações com o capitalismo, de reprivatizações, por exemplo, se precisava justificar muito que o socialismo que se vive na China é um socialismo com características chinesas, e que precisava das 3 representatividades, né? Só para dar essa situação aqui. E depois se percebeu também muito a importância, de novo, de uma ciência que dê apoio para as políticas públicas, que foi o grande lema do presidente Hu Jintao, com o conceito do desenvolvimento baseado em ciência, o conceito de desenvolvimento científico. Seguindo ele, em 2012, final de 2012, quando Xi Jinping assume a presidência, ele pega uma das frases que Hu Jintao tinha mencionado em um dos discursos dele no Congresso Nacional, sobre o sonho que ele tinha, o sonho chinês, que muitos de vocês também devem conhecer, e foi muito importante nessa atual fase da internacionalização chinesa, e ele mencionou a civilização, a tal da civilização ecológica. O que ela viria a significar foi moldado muito por causa dos acontecimentos nos próximos anos. Mas ele foi uma das ideologias principais e centrais do Xi Jinping, ao longo de outras, mas que eu vou defender, que a civilização ecológica provavelmente é a grande contribuição do Xi Jinping para a história ideológica chinesa e do Partido Comunista Chinês nesses tempos. Se vocês veem notícias sobre a China, provavelmente vocês têm visto o grande aumento em eventos climáticos extremos ao longo dos últimos anos. Só ano passado, no ano de 2020, teve tantas enchentes no Rio Yangtze e secas no Rio Yangtze e no Rio Amarelo, que são os 2 rios mais importantes do país, que contribuem não só com a questão hídrica, então água para beber, água para processos industriais, mas também para o fornecimento de alimentos, o cultivo de alimentos, que é uma questão por causa dos fatores geofísicos do país, muito, muito delicada. A China tem uma disponibilidade hídrica muito baixa em comparação com outros países, quando comparado com a sua população, e também está muito exposta a vários fenômenos ambientais que podem virar a ser muito prejudiciais, não só enchentes e secas, mas também a desertificação,
poluição, que são a nossa grande crise tríplice, como se fala hoje em dia. Contrário ao que se apresenta muitas vezes na mídia ocidental, esse artigo aqui do Guardian, à esquerda, ele alerta e fala que o Xi Jinping precisa prestar muita atenção para essa questão ambiental. Eu vou dizer que na verdade, já é algo que o Partido Comunista tem visto como uma ameaça à sua legitimidade no poder e como uma preocupação civilizatória muito antes. Se a gente vê as políticas ambientais na República Popular, a gente tem uma primeira institucionalização depois do desastre de poluição de um dos reservatórios de Pequim, o Lago Guantin, e que brevemente depois, foi chamada a primeira Conferência Nacional sobre Proteção Ambiental, para elevar o assunto a uma discussão do Comitê Central. Em 77, demorou uns 4 anos para chegar nesse ponto, se adotou na Constituição chinesa que o Estado tem o dever de proteger o meio ambiente e os recursos naturais contra a poluição e outros danos, que foi justamente essa resposta, porque se percebeu que se um partido que está no poder não se liga nas questões como água potável, ele poderia muito facilmente ser questionado. Ao longo da próxima década, quando a China foi se abrindo, foi criada a Administração Estatal de Proteção Ambiental, que é a CEPA, a primeira, vamos dizer assim, a primeira real representação de assuntos ambientais dentro da estrutura do Partido Comunista e da República Popular, e foram, em anos subsequentes, criadas leis de poluição marinha, de poluição da água e da poluição do ar, uma primeira versão dessa lei de proteção do ar, que, lógico, estando no papel significa outra coisa do que colocar ela em prática, mas foram aqui criadas as primeiras bases. E seguindo uma inserção um pouco maior da China nessas questões internacionais, nas discussões internacionais que estavam surgindo, uns anos antes foi, por exemplo, publicado o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que foi percebido como algo importante, uma fonte de discussão importante pelos intelectuais chineses. Foi criado um sistema de metas de responsabilidade ambiental, que significa basicamente que todos os governos municipais e de níveis mais baixos precisam formular metas ambientais, mas a pegada é que eles também ficariam responsáveis pelo monitoramento dessas mesmas políticas. Aqui que tem uma das grandes contradições e dos grandes gargalos, na verdade, na política ambiental chinesa, porque esse sistema de metas de responsabilidade ambiental local foram que permitiram, por muito tempo, que altos níveis de poluição e destruição ambiental foram permitidos pelos governos locais. Justamente pela questão de priorizar o desenvolvimento econômico. Eu peguei aqui como ponto de partida para a minha pesquisa de doutorado os trabalhos da minha orientadora Leila da Costa Ferreira e da professora Fabiana Barbie, que classificou, fazendo referência ao Brasil e tentando entender quando que foi que a questão ambiental surgiu no sul global como uma política mais institucionalizada. Elas sugeriram que foram basicamente 2 fases nesse momento que foram publicadas as pesquisas, na qual primeiro se criam os primeiros marcos regulatórios. Então a gente vê, por exemplo, uma importante reformulação e renovação da Lei de Proteção e Controle à Poluição do Ar, que com a expansão das indústrias produtoras, indústrias pesadas, se fez necessária.
a criação da Comissão Nacional de Coordenação das Alterações Climáticas, então percebendo pelos cientistas, ouvindo os cientistas que precisava de uma certa coordenação, e aí em 2006 as primeiras menções nos planos quinquenais, no 11º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social Nacional, né, que também seguiu com uma primeira lei de energia renovável, percebendo, por exemplo, o uso excessivo de carvão como uma das culpadas pela poluição do ar. Na segunda fase, já se vê uma política ambiental um pouco mais proativa, se cria um programa nacional de mudanças climáticas e um órgão central para qualquer questão de desenvolvimento, para entender o que significa o desenvolvimento com características chinesas, é a criação de qualquer órgão de coordenação dentro da Comissão Nacional de Desenvolvimento, o NDRC, que também fez os primeiros compromissos nas negociações ambientais internacionais que a China participou. A China participou da Cúpula do Rio, né, em 92, a Rio 92, a grande conferência internacional para assuntos ambientais, e ficou lá pegando um pouco mal, porque ela não tinha muita interação com movimentos sociais. Ela tinha acabado de passar pela experiência do Tiananmen, então a repressão de qualquer movimento que fosse contra a legitimidade do partido, questionando que ele estivesse lá realmente para servir o povo, como ele sempre diz, foi então pressionou um pouco a China a se comprometer também internacionalmente com a redução e mitigação das suas emissões, principalmente olhando como país do Sul e fazendo parte do anexo, dos países anexo do protocolo de Kyoto, país em desenvolvimento que precisava ainda erradicar a pobreza, mas se comprometeu com a diminuição das emissões por unidade de PIB, uma unidade bem conhecida e bem referência, especialmente entre economias emergentes. Na segunda fase também se começou a ter mais cooperação, mais discussão dessas políticas um pouco para fora. Se entrou em acordo com os Estados Unidos para discutir mudanças climáticas e questões de energia limpa, e o aumento da participação de energias renováveis até 2030. Também tem boas pesquisas aqui no Brasil sobre as contribuições pretendidas e determinadas nacionalmente, as INDC, que são um ponto importante justamente nessas negociações, quando a gente vai falar um pouco mais sobre o protagonismo que a China assume. Esses compromissos têm sido cada vez mais ambiciosos, justamente por poder garantir que domesticamente ela está conseguindo cumprir que ela está se comprometendo, então internacionalmente ela também vai ficar um pouco mais, vamos dizer assim, mais ambiciosa, mais ousada nesses compromissos. Um estudo bem legal que traça um pouco esse desenvolvimento dos compromissos internacionais chineses, por Hart, de 2019, ele fala que a cada 10 anos, se pode vir até 2019, né, que a questão ambiental, então, foi institucionalizada e elevada de importância política, e que vinha com uma reestruturação e mais clareza institucional em relação à questão ambiental. A gente tem a criação do Grupo Nacional de Liderança em resposta às mudanças climáticas, sendo criada também dentro da Comissão Nacional de Desenvolvimento,
E a partir do governo Xi Jinping, a gente também vê uma recentralização da autoridade por perceber aquilo que eu mencionei 2 slides antes, de que os governos locais estavam dificultando o cumprimento das leis. Então, temos também uma recentralização do poder nesse caso. Na Mikoska, tem umas pesquisas excelentes sobre essas questões da relação centro-local, que fala sobre os ciclos de Fan e Shou, que são quando o governo central deixa um pouco mais o controle ou quando ele percebe que se estão descumprindo os indicadores, ele pega de novo com o poder regulatório. A grande reforma, talvez uma das mais importantes nos últimos anos que foi acontecendo em final de 2017 para 2018, foi a reestruturação dos ministérios que têm jurisdição sobre a questão ambiental. Isso provavelmente vai interessar bastante a Maria Luísa. Se falava que o Ministério de Proteção Ambiental, o MEP, que foi nesses passos de, a cada 10 anos, elevar o poder e o status de secretaria para ministério, ficou Wu Yalahu, que é um tigre sem dentes. Ele tinha bastante legislação, tinha muitas responsabilidades adscritas, mas como ele tinha que coordenar ou dividir a jurisdição, por exemplo, sobre florestas, sobre lagos, sobre os oceanos, sobre questões hídricas, com o Ministério de Recursos Hídricos, com o Ministério de Terras e Recursos, com a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, com o Ministério de Moradia e Questões Rurais e Urbanas, e o Ministério de Agricultura, ficou muito complicado, muito fusa, muito difícil de reger e seguir uma política reta, em uma linha reta que nem seria típico para o governo Xi Jinping. Então, foi centralizado esse estudo aqui do China Water Risk, para quem se interessa, um ótimo recurso para relatórios e diagramas que explicam um pouco melhor sobre as políticas ambientais. Foi dividido entre o Ministério de Recursos Naturais, que faz a gestão dos próprios recursos, e o Ministério de Ecologia e Ambiente. Ele foi aqui mudado também para um Ministério de Ecologia e não só de questões ambientais, que coordena em uma linha muito mais reta e muito mais centralizada as questões ambientais. Então, aqui tem muitas discussões na literatura sobre se a adoção dessas políticas e a reorganização das instituições chinesas foi uma agenda internacional que a China estava seguindo ou se veio com uma motivação intrínseca. Tem um texto excelente de Tang Yuan que fala um pouco sobre justamente as interações entre as prioridades domésticas e as prioridades internacionais, e que contesta um pouco mais essa forma um pouco simples de colocar que a China só foi seguindo as pressões hegemônicas de países liberais que falam, não, o movimento ambiental na China está crescendo, o número de protestos ambientais está crescendo, então a gente precisa responder só por causa disso às políticas ambientais. O presidente Xi Jinping tem uma fala, para quem faz aula de chinês, essa daqui é boa para estudar. A construção da civilização ecológica é uma tarefa milenar do desenvolvimento do povo chinês. 建设生态文明是中国民族永续发展的千年大计. Então, é uma grande tarefa do povo chinês construir uma civilização ecológica e até assumir a liderança nesse processo, em vez de ser o que a gente chama em inglês de norm taker, um aceitador de normas estrangeiras, ou ela que está criando nesse processo. Se a gente vê de mais curto prazo, a gente vê que a China priorizou o desenvolvimento econômico
e a produção primeiro e depois o viver, a qualidade de vida que sugerem Lotzweig e Chan. Tem, na minha área da sociologia ambiental, é muito popular falar ou era pelo menos, de falar da civilização, da modernização ecológica. Então, ver como ficar mais verde, com um modo de produção mais verde, só pela modernização dos processos, e exatamente focando na questão econômica muito mais do que em aspectos sociais. E isso é um pouco questionável no caso chinês, diria eu, porque como o Partido Comunista tem vários elementos de justificativa no poder, a questão econômica é só um dos, agora, 6 pilares do conceito chinês de desenvolvimento, né? Então, eu mencionei antes que eu entrei no doutorado pegando essas duas fases que a minha orientadora e a Fabiana Barbie estavam desenvolvendo, e saí mais ou menos com a ideia de que, na verdade, a partir do governo Xi Jinping, a gente vê uma outra fase, que é a priorização, a implementação de políticas mais avançadas na questão ambiental. E a partir de umas discussões com o Sony Xian, que é um dos autores de um paper bem interessante também sobre a questão internacional e a China, a questão ambiental e o cinturão da rota, eles sugeriram que, na verdade, a partir de 2017, quando a China começa a se engajar mais proativamente com a iniciativa do Cinturão e Rota, ela, na verdade, vira um empreendedor de normas verdes. Ela já começa a sugerir e a, eventualmente, pedir para outros atores internacionais adotarem essas mesmas normas, ou pelo menos entrar em um diálogo sobre elas. Falei isso daqui tudo quase sem tocar na próxima questão, no ponto 2, que é o ponto central da construção de uma civilização ecológica, a construção, que é uma linguagem muito usada pelo Partido Comunista para todos os objetivos que estão sendo colocados em prática por meio de campanhas. Vou dar uma pequena situada aqui das origens, da onde que vem e como que ela conseguiu ser o principal lema do Xi Jinping hoje, pelo menos se a gente for olhar para o conceito de desenvolvimento. O conceito se originou nas discussões filosóficas. Um filósofo alemão, o Thatcher, originou o termo, que depois foi muito bem recebido na URSS, nos ciclos marxistas-leninistas que discutiram sobre. Tem um livro interessante, mas muito difícil de encontrar em bibliotecas, da filosofia sobre os problemas ecológicos e a civilização, que tem uma série de ensaios que falam sobre os primeiros pensamentos, e já aí vemos aquelas discussões sobre limites planetários, que os físicos mesmos que lidam com as leis da termodinâmica veem que, se a gente só olhar para crescimento infinito, em algum momento isso vai dar errado. Na China entrou em discussões sobre agricultura e economia ecológica pelo professor Ye Tianji, no sudoeste da China, que colocou em prática e lançou um pouco essas discussões para dentro do Partido Comunista. E foi a partir daí, em conversas com o Pan Jiahua e o vice-ministro do Meio Ambiente, o Pan Yu, que a linguagem e o conceito da civilização ecológica entrou no discurso do Partido Comunista. Ele foi se pautando na visão científica de desenvolvimento do Hu Jintao, que eu mencionei antes, e ao longo dos anos, desde que Xi Jinping tomou conta da China,
teve uma integração com o pensamento de Xi Jinping, o que seria um desenvolvimento com características chinesas, que se baseia numa visão científica de desenvolvimento e que tenha o alcance de uma civilização ecológica como última meta de desenvolvimento do comunismo com características chinesas. Uma discussão bem interessante, especialmente dentro do marco do antropoceno, olhando para a China querendo construir um país bonito, realizar um sonho do povo chinês, e com esse conceito da civilização ecológica. Ela se pauta muito em valores, se fala bastante em mudanças de valores, mas também, e aqui entra uma dessas famosas contradições que a gente tem um partido comunista que vem do marxismo-leninismo, que na maioria das vezes defende que precisamos superar crenças arcaicas, que nem as religiões, mas com o vocabulário da civilização ecológica se precisa resgatar esse elemento da continuação histórica, resgatar pensamento confucionista, daoísta e principalmente daoísta, que a civilização ecológica bebe muito na fonte, pelo menos da linguagem do pensamento daoísta. E se falarmos em civilização ecológica, se pode muito facilmente perguntar por que a China não está aderindo, então, a essas discussões sobre desenvolvimento sustentável, ou ela realmente não está, ou como que eles vêm. E, de fato, dentro dos ciclos dos ecomarxistas no Partido Comunista, teve muita discussão sobre como ver essa questão, e se optou por, na maioria das interpretações, pelo menos, ver que o conceito de desenvolvimento sustentável é um modelo que o ajuda a promover um modelo neoliberal de desenvolvimento que a China não está querendo seguir. Um texto, para quem se interessa, da Coraline Goron, fala sobre justamente essa aplicação e como que a civilização ecológica e o conceito de desenvolvimento sustentável, sim, tem muitos paralelos, sim, a China se engaja e se compromete, mas tenta sempre colocar ênfase em usar uma outra palavra, porque o entendimento de desenvolvimento atrás dele é outro. Para quem é de outras ciências sociais, posso muito recomendar os textos, a tese da Jennifer Lemche, de 2019, ela defendeu na Queen's University do Canadá, e um texto breve que ela escreveu com o orientador dela, o Miller, a Jennifer Lemche Miller, sobre as sinergias que se tem entre capital global, conservação local e a civilização ecológica a partir de um estudo de um templo daoísta e como ele conseguiu, com essa adoção do discurso da civilização ecológica, ter uma renascença, basicamente. Para entender a principal lição que eu gostaria de deixar com vocês aqui, então, é o que significa essa civilização ecológica. Ela é o entendimento como uma próxima fase de desenvolvimento. Basicamente é isso, se resume em grandes partes a isso. Ela supõe que, a partir do entendimento marxista, de que a gente vem de sociedades feudais, a gente teve civilizações agrícolas que precisam, por causa do surgimento da dominação dos capitalistas e do capital, por uma civilização industrial na qual a gente está vivendo agora e que precisa ser superada. Então, a civilização ecológica seria um próximo estágio. Junto com minha co-orientadora, em um dos textos que foram, inclusive, recomendados para a leitura, a gente tentou fazer uns paralelos entre as diferentes metas do Partido Comunista, que foi, semana passada, a Iris falou, no encontro passado, né, a Iris falou aqui sobre a erradicação da pobreza e a construção de uma sociedade moderadamente próspera, que foi alcançada oficialmente em 2020. Agora a gente está nessa fase da construção de uma China bonita, que nos leva ao alcance de uma civilização ecológica.
E entre os anos 2035 até 2050, a China quer ter atingido o que seria uma civilização ecológica, na qual ela é um país socialista moderno, próspero, forte, democrático e culturalmente avançado, que vive à base da harmonia e da beleza. Tudo isso se constrói, que nem eu mencionei antes, nos 5 pilares principais do conceito de desenvolvimento chinês: a construção econômica, a qual foi a causa de a predominância da qual os problemas ambientais que hoje existem foram a causa; a construção política, então a conscientização da população, mas também a construção cultural e a construção social. Então, por exemplo, saúde e educação, coisas que a gente conhece aqui bem no Brasil como pautas que muitas vezes ficam atrás, e entrou em 2018, quando o conceito da civilização ecológica foi adotado na Constituição da República Popular, entrou a construção ecológica, que é para ajudar a atingir esse objetivo. Ela é composta por 6 objetivos diferentes. Já foi mencionado a coexistência harmoniosa entre humanos e natureza, o reconhecimento de que o ambiente natural é precioso, então ele tem valores em vários sentidos. No próximo slide a gente vai ver isso. Uma ecologia saudável, e que ela é um bem público importante. Se fala também de uma comunidade de vida, que significa que não se trata só de desenvolvimento humano, mas de toda a vida, de florestas, de rios, de montanhas. Se pretende aplicar as regulações e leis mais estritas possíveis para proteger o meio ambiente, e esse é o último ponto que é interessante, que faz essa ligação entre o doméstico e o internacional, que se pretende contribuir com a construção de uma civilização ecológica global, pela qual a China advoga. Um dos passos interessantes que realmente trouxe algumas mudanças que estão sendo colocadas em xeque de vez em quando, é o reconhecimento do valor dos ecossistemas. Quando a gente vê, que nem do lado direito, a poluição dos rios, isso está em grande contradição com as práticas que ainda persistem na prática econômica da China. O Xi Jinping tem uma frase bem citada, que também quem é estudante de chinês vai com certeza ouvir dela em algum momento das aulas de chinês, que é Lü Shui Qingshan, Jiushu Jinshan Yinshan, que é águas limpas e montanhas verdes são montes de ouro e de prata. Colocando aqui que a importância econômica, como recurso econômico, as montanhas e os rios também são muito importantes. Como falei, como se trata de uma visão idealista, de uma meta a ser atingida até depois do aniversário de 100 anos da Revolução, ainda está se trabalhando nos indicadores, com o apoio de grandes gongos, de ONGs estatais chinesas que fazem recomendações de como aplicar isso no local. E na ciência também se aplica cada vez mais a discussão sobre civilização ecológica, não só nas ciências sociais ou na ciência econômica, mas nas áreas mais amplas, em química, em física, nas engenharias, porque tudo precisa ser voltado para a produção do conhecimento para poder saber como colocar em prática. A Najara, que está aqui, eu joguei ela na tarefa difícil de entender um pouco melhor quais que são esses indicadores que estão sendo colocados, como que eles calculam, porque desde que eu comecei o meu doutorado está pipocando índices diferentes e propostas metodológicas para medir o que é de acordo com e contra uma civilização ecológica, e isso realmente ainda está num estágio de desenvolvimento. A civilização ecológica não se concretizou ainda, porque se está trabalhando nos indicadores ainda. Vamos para o terceiro grande tema, então, que é o protagonismo internacional que a China assume.
só para perguntar rapidinho, eu vejo que estou falando já faz muito tempo. Temos mais uns 20 minutos, tudo bem se eu falar? Mais uns 20 minutos. Sem problemas, professor. Pode ficar tranquilo. Tá, perfeito. Tese de doutorado a gente não consegue resumir em tão pouco tempo. Já na minha banca ia apanhar. Enfim, tá, eu vou falar então um pouco mais rápido para deixar essa questão internacional que certamente interessa a vocês mais, com algumas ideias centrais. Quando falamos em compromissos internacionais, a China sempre defende não as emissões atuais, porque a China é o maior emissor de gases de efeito estufa desde 2007, que também foi o ano quando foi pela primeira vez mencionado o conceito da civilização ecológica pelo presidente Hu Jintao. Mas ela aponta para esse dado aqui, que aqui temos o Carbon Brief, também tem o próximo slide do Banco Mundial, que são as emissões históricas acumuladas. E aqui a gente vê claramente que quem precisa ser responsabilizado para as emissões e precisa pagar pelo preço, porque eles ficaram ricos poluindo, seriam os Estados Unidos em primeiro lugar. Vocês veem que uma grande parte dessas emissões é proveniente de energias fósseis, então carvão principalmente, né? Tem na literatura sobre energia e sobre a questão ambiental desse lado, muito mais discussão detalhada sobre isso, mas como não é meu tema, eu só queria apontar isso. Quando a gente junta por regiões mundiais, a gente vê, são os Estados Unidos e a União Europeia, em grande parte, que estão responsáveis pela maior parte das emissões de efeito estufa. Então, quando a gente fala sobre como mitigar, o que mudar, muitas vezes a China fala, a gente vai fazer a nossa parte, mas a gente foi país dos países do anexo do protocolo de Kyoto, a gente não causou essa polêmica toda, esses problemas ambientais. Então, se pede, muitas vezes, a questão é sobre quem vai pagar por esses danos ambientais e pela mitigação, principalmente. E como fazer ela. Então, é aqui que eu quero destacar um pouco o que a China tem feito ultimamente e que ela está usando cada vez mais com o lema da civilização ecológica no nexo entre clima e floresta, o que eu mencionei antes, clima e água, né? Clima, água e floresta, que nos últimos relatórios do IPCC, do painel internacional intergovernamental de mudanças climáticas, ele destaca que realmente tem um alto grau de confiança de que o reflorestamento como técnica de mitigação dessas emissões já históricas é muito grande, só que tem uma baixa confiança, de acordo com os maiores cientistas nessa área, sobre a direção nessa dos feedbacks. Então, o que vai acontecer se a gente reflorestar em massa? E é aqui mais um ponto onde a China entra de forma bem proativa, mas de forma que dá para discutir muito sobre o que significa isso e o que isso tem de consequências para o mundo e para nós. Como mencionei, tem um monte de riscos associados. Esse Canadell é um dos autores principais do relatório do IPCC. Tem grandes riscos à permanência dos depósitos de carbono se a gente só focar em só reflorestar e externalizar todos os nossos problemas para as florestas. O risco, por exemplo, de incêndios florestais pode ser devastador. Inclusive, a pressão sobre recursos hídricos em áreas especialmente onde antes não tinha florestas, são grandes e muito pouco entendidos. E a última questão, que é algo que, em meio onde eu tenho circulado nos últimos anos durante o meu doutorado,
é um impacto na biodiversidade. Como reflorestar, mas de uma forma que tenha interações ecológicas complexas o suficiente para serem ecossistemas resilientes que consigam garantir uma vida longa a essas florestas e garantir todos os outros benefícios que a gente ganha de uma floresta em pé, que geralmente é conhecida como serviços ecossistêmicos nos debates mais hegemônicos. Então, aqui a gente não tem só um debate científico sobre o que pode e não pode ser feito por florestas, mas eu acho que estamos vendo também um debate muito cultural sobre o que são florestas, o que são as funções delas, se elas estão só para armazenar carbono, se precisa priorizar a conservação da biodiversidade, lidar com os riscos que o reflorestamento e o aflorestamento de novos ecossistemas propõem. E quando olhamos para o que tem acontecido ao longo dos últimos 30 anos, a gente vê que a China só foi lá e fez. Percebendo, nos anos 90, os grandes riscos que ela estava enfrentando em relação às mudanças climáticas, que naquela época eram ainda esses cenários que os ambientalistas geralmente colocamos de que vai estar muito ruim, daqui a pouco a Terra vai estar queimando. Eles foram atrás e foram vendo em quais áreas podia se reflorestar mais. E dentro do país, o maior projeto de reflorestamento que eles têm, projeto único, é a Grande Muralha Verde, que é para combater a desertificação do norte, inclusive a grande área da capital de Pequim está sendo ameaçada por ela, mas também se fez uma avaliação rigorosa a partir do início dos anos 2000, quais áreas de terras aráveis não precisavam mais ser usadas porque elas têm uma eficiência baixa e poderiam servir para ser áreas de reflorestamento. Então, a China foi reflorestando e aflorestando muito. Esse dado aqui do Our World in Data, ele mostra bem as diferentes contribuições dos países ao longo dos últimos 20 anos, até 2015 aqui. Vocês também veem a Índia como um grande país que contribuiu por práticas agrícolas, principalmente, para as tendências de reflorestamento, de ter área reflorestada, isso é, área de folhas, mas esse artigo que levantou esses dados e discutiu eles, a contribuição dos países asiáticos para essas tendências não desastrosas, mas exatamente na contramão delas, foi muito contestado. Ele foi publicado na revista Nature Sustainability, um artigo de Chen et al. De 2019, um artigo bem interessante, porque aí se jogou na ciência esse entendimento sobre, mas isso daí que está sendo feito são novos ecossistemas, eles não são ecossistemas reais, com as funções, a diversidade funcional que a gente quer ver num ecossistema reflorestado. E as respostas a esse artigo, se vocês forem lá, é uma grande polêmica, uma polêmica gostosa de ver em revista científica, foi sobre, sim, tem diferentes entendimentos do que é uma floresta, para que ela serve, mas a gente foi lá e fez. E a gente agora tem um grande estoque de florestas que pode contribuir para frear, pelo menos um pouco, essas desastrosas tendências das mudanças climáticas. Tem muito uso, então, dessas florestas para o armazenamento de CO2, que está um pouco na contramão do que a gente entende como natureza intacta, natureza intocada, porque ela precisaria estar em áreas cercadas, que não tem intervenção humana, ou intervenção mínima, talvez só por populações locais e indígenas, mesmo que isso, dentro dos círculos de conservação, não está muito bem aceito ainda. A gente tem todos esses riscos,
Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a China, por meio de uso de tecnologia, como o aplicativo Ant Finance, já contribuiu para essas técnicas, já tem construído florestas, né, no termo de construção de florestas, com isso está mudando o comportamento e as prioridades econômicas e culturais das pessoas dentro do próprio país. O que isso vai ter de consequências para o entendimento, por exemplo, da sociobiodiversidade, da aceitabilidade de engenharia de paisagem em grande escala, um grande tema de debate que a gente vai ter que enfrentar e que, se não for pela China, a gente provavelmente não entraria tanto nesse assunto. E é aí que eu quero sugerir que é bem interessante olhar para a China nesses termos, porque ela vê uma certa resistência em fóruns existentes da ONU, por exemplo. Ela está sendo colocada como um vilão ambiental ainda, e, lógico, só ter florestado tanto não faz com que ela não seja o maior emissor de gases de efeito estufa hoje em dia. Mas ela tem criado algumas alternativas de discussão para fazer certo com que, por exemplo, a premissa seja o foco nas responsabilidades históricas de mitigação dos efeitos dos gases estufa. O Arhai Forum, Arhai Luntan, ele é um fórum regional que a China tem criado para fazer uma discussão sobre civilização ecológica, principalmente com os países vizinhos do Sudeste Asiático, e cada vez mais países do Sul Global têm se associado a essas discussões para ter fóruns alternativos. Mas, ao mesmo tempo, a China também participa muito ativamente das COPs, na COP do Clima, que vocês veem aqui em cima, a última grande conferência do clima, a China foi um protagonista, ela foi muito chave para as negociações de Paris darem certo, depois isso em parênteses, depois de ter feito as negociações em Copenhague fracassarem de forma muito crítica, porque ela insistia que ela não queria assumir responsabilidade nenhuma. E esse momento que eu mencionei no início da minha apresentação, assumindo a presidência de uma COP, da COP da Convenção de Biodiversidade, aqui o ministro Huan Rongshou, para ter o poder de definir a agenda, dar voz para certos conceitos e definir quais que seriam as prioridades de discussão nesse ambiente. Então, quero destacar aqui um pouco a COP15 e o compromisso que a China fez, um pouco propondo algumas sinergias. Mencionei antes que, como é uma das premissas da civilização ecológica, ver o futuro compartilhado, muitos de vocês provavelmente já ouviram falar disso, para toda a vida na Terra. Esse termo, ao longo dos últimos 10 anos, foi mudando para a vida, para construindo uma comunidade de futuro compartilhado, colocando o caráter global, a realidade da globalização como grande desafio, e entrando cada vez mais com a questão ambiental como uma pauta onde a China fala que precisamos de mais cooperação, especialmente no governo Trump, e a China pegou essa abertura, essa brecha, para se posicionar como defensor do multilateralismo, e para justamente usar a mesma linguagem que ela usa nos seus planos nacionais, também no cenário internacional. Então, por exemplo, não perpetuar mais um modelo de crescimento insustentável do jeito que ele está sendo proposto pelos atores hegemônicos. A China foi um dos primeiros grandes países a anunciar o pico de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060. Para quem acompanhou um pouco esse processo, foi bem interessante, porque poucos meses depois da China, outros grandes países fizeram esses compromissos, outros países muito menores, com populações ou muito mais ricas ou muito menores,
fizeram esses compromissos antes, porque é muito mais fácil para um país pequeno, não tão industrializado, cumprir com uma promessa assim. E aí, de novo, quando a China anunciou essa meta, se teve muita crítica, porque isso era para a legitimidade do partido no poder, basicamente era isso, e que era muito tarde, tudo isso precisava vir muito antes, o que a China sempre contraria, dizendo que vocês poluíram por 150 anos, ficaram ricos às costas do sul global, então agora está na hora da gente também chegar num patamar de desenvolvimento bom, para depois se preocupar, por exemplo, com metas que nem o grande takeaway, o grande lema da COP15, que é a meta de reflorestar, ter 30% de floresta dentro de todos os países até 2030. A China está fazendo isso por vários caminhos. Vou cortar um pouco aqui. E tentando aproveitar as sinergias entre a agenda climática e a agenda de biodiversidade, principalmente, por estratégias baseadas em terra, que é aquilo que eu acabei de apresentar, florestamento em grande escala, engenharia da paisagem, para poder cumprir com essas metas que ela tem parecido cada vez mais interessada em promover internacionalmente. Aqui tem um pequeno estudo que ainda não está publicado, então não dá para citar. A gente fez com mais dois colegas, uma colega e um colega, sobre o orçamento que a China está colocando nessas políticas, e a gente vê aqui em cima a Convenção Quadro do Clima, então o Protocolo de Kyoto, e quem que são os maiores contribuidores para manter essas estruturas funcionando. Isso significa a maioria estrutura e depois projetos específicos com metas específicas definidas, na maioria dos casos, pelos próprios países que deram esses recursos. Então, eles falam, vocês precisam investir isso naquele tipo de projeto. Na Convenção de Biodiversidade, de Diversidade Biológica, vocês veem que a China também é o maior contribuinte financeiro para essa convenção. Isso não tem só a ver com a própria vontade de querer influenciar a agenda, mas também tem a ver com o nível ou com o tamanho da economia. Então, não é só se tem essas notícias um pouco de clickbaiting, de falar a China está querendo cooptar a ONU para cumprir os seus objetivos. Não é só isso, também tem outros fatores envolvidos aqui, mas vocês veem que em duas das grandes convenções do Rio, a gente chama elas as três convenções do Rio são de desertificação do clima e de biodiversidade, ela já tem uma maior participação, que vai significar que ela vai virar um ator mais importante em definir o que essas convenções vão financiar em termos de desenvolvimento. E é aqui que eu quero direcionar um pouco a discussão já, sobre o caso das soluções baseadas na natureza. Aquilo que a gente vê como florestas, né, tem em chinês o nome bem mais comprido do que as SBN em português ou NBS em inglês, que são as Jiuzhi and the Jeju Fan'an, um nome um pouco menos sexy do que Nature-Based Solutions em inglês, e vou pular isso daqui. Elas basicamente, as soluções baseadas na natureza é um termo guarda-chuva para várias técnicas. Eu olhei mais especificamente na minha tese para as compensações ecológicas, que é uma forma de pagamento por serviço ambiental, que significa você reconhecer todos os benefícios, os valores que estão sendo gerados por um ecossistema em pé, e você compensar aquelas pessoas que gerenciam esse pedaço de terra por essa técnica. Expandindo isso mais, incluindo valores ecossistêmicos dentro da contabilidade, basicamente, porque são, até agora, externalidades, e aí criar
mercados, grandes mercados para fazer essa transição sustentável das nossas economias. Também, como não é surpreendente, depois desse gráfico das contribuições de reflorestamento da China, vocês veem que os maiores projetos, os maiores programas que a OECD, OCDE, destaca aqui num relatório de 2020, são da China. Em termos monetários, sobrepassa muito todos os grandes outros países. E olhando especificamente para compensações de bacias hidrográficas, a China é o país no mundo que mais investe recursos públicos na conservação nessas técnicas. Justamente por esse primeiro programa chinês que está aqui, o Sloping Land Conversion e o Grain for Green Program, que são ligados à conservação de áreas agrícolas. Algo bem interessante para a gente discutir de aplicabilidade para o Brasil. E também, ultimamente, tem se destacado pela expansão de parques nacionais. Na linha onde tem mais população, ao lado oriental dessa linha, a gente tem visto um número muito grande de parques nacionais, áreas de proteção sendo criadas para aplicar o pagamento por serviço ambiental e a implantação de soluções baseadas na natureza no país. Em termos de ciência produzida sobre esse assunto, também a China tem, desde 2014, 15 mais ou menos, se destacado muito como o maior produtor de documentos produzidos, passando Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha, que são grandes produtores também, que fazem a discussão sobre como e o que se define como soluções baseadas na natureza. E isso, juntando com a discussão internacional, desculpem pelos efeitos, vai bem na linha da internacionalização da civilização ecológica. É um dos grandes pontos. Também, isso aqui ainda não está publicado, está em um artigo sobre revisão, mas basicamente, desde que surgiu a civilização ecológica como política no nível nacional em 2012, e surgiu a iniciativa Cinturão em Rota em 2013, ela tem cada vez mais se engajado também nas soluções baseadas na natureza como uma técnica que consegue unir essas agendas de clima, biodiversidade e até assuntos sociais, mesmo que na China tem um pouco menos dessas discussões, e tem criado guias para como implementar esse tipo de política. O Ministério de Recursos Naturais, vocês se lembram, aquele da reestruturação dos ministérios que fica lá embaixo, ele se juntou com a União Internacional de Conservação para definir as definições de o que são soluções baseadas na natureza, que chocam um pouco, às vezes, quando a gente vê a grande quantidade de projetos que foi implementada até agora. E o ponto que eu quero deixar aqui com vocês é justamente que a lógica subjacente de soluções baseadas na natureza e o que se promove como uma civilização ecológica são bem parecidas, bem compatíveis, que é a harmonização dos processos de desenvolvimento com os ritmos da natureza, e o próprio ministro do Ministério de Recursos Naturais, Wang Hong, falou em várias ocasiões que ela seria o jeito mais eficaz de colocar a civilização ecológica em prática. No entanto, a gente vê uma diferença no uso da linguagem dentro do país, de soluções baseadas na natureza, e no que ela usa lá fora. As SBNs são altamente internacionais, e a civilização ecológica, até agora, pelo menos, permanece algo firmemente associado à China, a políticas chinesas, a empresas chinesas, e que não tem tido tanta atração internacional. Mas se vê, como a gente viu no sexto princípio da construção da civilização ecológica, encabeçar esse trabalho
na área de SBN é um importante ponto de partida para exportar ideias de soluções chinesas e promover a construção de uma civilização ecológica global. Um artigo bem interessante aqui de Xia Liu, de 2019, que originou essa citação. Então, chegando ao fim, finalmente, eu dei aqui algumas ideias sobre China como uma liderança verde, com as práticas que ela já está realizando, mas ela está em um processo um pouco difícil, como país que se apresenta como país do sul global, mas já tem indicadores de desenvolvimento muito mais altos. Fica cada vez mais difícil ela se tirar da responsabilidade. E, de fato, ela tem respondido a algumas das responsabilidades dela, com as grandes intervenções de florestas, mas na COP15, que era o momento para ela brilhar em 2020, na minha impressão pelo menos, ela não conseguiu se posicionar tão bem, tão lindamente como o grande salvador do meio ambiente e do planeta Terra. Tem um artigo interessante, Anna Zhu, na China Daily, sobre como a China conseguiu esse ato de balanço entre ser um país em desenvolvimento, mas também já ser um ator muito mais responsável do que os Estados Unidos, por exemplo, que, aliás, nunca ratificou no Congresso Nacional a Convenção de Diversidade Biológica. Então, tem o maior país e o maior emissor histórico de emissões, não participa desse processo e não tem obrigatoriedade jurídica nenhuma. Também posso recomendar muito um episódio de janeiro sobre a COP, para quem se interessa, do Belt and Road Podcast. A Julia Liu, uma das hosts do podcast, ela é uma das coautoras do artigo sobre soluções baseadas na natureza. Então, se vocês tiverem interesse nesse aspecto, seria interessante vocês darem uma ouvida aí. E quero também, para a nossa discussão agora, olhar um pouco para o Brasil. O que isso pode significar para o Brasil, porque o que eu tento defender com a minha tese é um melhor entendimento do que significa a civilização ecológica da China, pode ajudar o Brasil a aumentar muito o que ela pode pedir da China como parceiro comercial e de cooperação. Afinal, os dois países têm uma parceria estratégica. Na visita à China do presidente Lula, agora em abril, a China reconheceu o Brasil como o maior país em desenvolvimento do Ocidente. Então, ela é um parceiro estratégico de alta importância, que inclusive tem muita pesquisa de qualidade e práticas relacionadas às florestas, que são bem importantes. Vou pular esse slide aqui com as mais recomendações e o convite para o seminário, que talvez vou mostrar depois, e vou deixar o meu contato aqui por enquanto, para quem tiver dúvidas, ideias de cooperação sobre artigos. Laura, aqui está a oportunidade para a gente finalmente escrever esse artigo, ou se tiverem dúvida, perguntas sobre o que ler, o que ir atrás do que. Tem um monte de pesquisas, a gente estava falando antes de eu começar a minha fala, que a gente não dá conta, porque pesquisa sobre China no Brasil tem muito pouca gente e muitos temas para dar conta. Então, eu quero motivar todos vocês, seja no nível que seja, em graduação, mestrado, doutorado, livre docência, sei lá, a seguirem esse tema, porque ele está muito precisando. Eu acho que tem muito como fazer uma diferença na nossa cooperação com a China. Muito obrigado, muitas desculpas pelo alongamento da minha fala, e fico feliz sobre qualquer pergunta que vocês tiverem para discutir. Muito obrigada, foi excelente. Isso aqui foi uma parte do que vai ter quarta-feira, assim, está muito mais do que preparado. Não que a gente tivesse dúvidas, mas olha, eu agradeço demais mesmo. Tem algumas dúvidas
nos comentários, tem a professora Laura, acho que a professora Laura pode começar com as nossas dúvidas, e depois o pessoal que comentou pode ir levantando a mão se quer falar também, ou me avisar no chat se quer que eu leia a pergunta, ok? Passo a palavra para a professora Laura. Bom, Niklas, eu acho que eu já posso te dar o título, né? Muito obrigada de verdade, porque é incrível a gente ver alguém que está falando tão parecido com aquilo que a gente acha que é loucura, mas, enfim. Eu tenho algumas coisas que eu não vou me delongar muito, porque é justamente para dar oportunidade para todo mundo. Mas tem uma coisa que eu quero compartilhar com todos, que é o seguinte: você não fala dessa forma, mas é o rastro, é o mesmo rastro que eu sigo. Tudo que eu falar aqui, eu escrevi um monte, depois eu vou te fazer um e-mail de 10 páginas falando de tudo. Então, é mais pensar no seguinte: quando eu analiso, né, tem uma coisa que você falou, que eu acho que é justamente a falta de habilidade no tema de a questão ambiental, essencial daquilo de biodiversidade. Então, você fala, assim, de fenômenos ambientais. Eles são climáticos, eles não são ambientais. O fenômeno é ambiental quando o homem transforma. Esse, sim, se transforma num... Você tem a capacidade de transformar um ambiente. Aqueles grandes fenômenos que destroem a infraestrutura, que tiram o mandato celestial de qualquer um, né? Tiram a paz, o sono e o mandato celestial. Esses são climáticos, são grandes rupturas, né? Quando você fala a respeito dessa questão senti uma falta tremenda de você não falar nada sobre saúde. Quanto impactou a questão da poluição, quanto é severa, a questão foi muito uma aposta, e sim, de rugental já, de começar a tentar melhorar de alguma forma, porque não era possível tanta gente morrer por uma questão sem o oxigênio, né? Eu participei de um evento na Embaixada, acho que foi em 2017, que convidaram uma menina que era começou a história, não é um youtuber, mas, enfim, uma influencer, né? Que ela declamava poesias, que ela própria, da autoria dela. E ela tinha um trabalho só sobre o céu azul, e ela explicava como tinha uma geração inteira na China que tinha nascido e morrido sem ter visto o céu azul. Então, eu não sei em que momento você tem isso na sua tese, senão é uma coisa incrível, porque é a essência da China, é buscar lá atrás a exemplo do que não fazer de novo, né? É quase confuciano isso, mais do que Dao até. E aí, eu vou te compartilhar com você e com todos os demais um caminho que eu olho, e eu já percebi, e você confirmou hoje, né? Então, vamos pensar uma China em 4 fases, quando ela se promove a qualquer coisa, né? Então, quando ela vai para uma novidade que ela tem que se alinhar ao que o hegemon está dizendo, ou então ao que o Ocidente está falando. Ela tem uma primeira fase de submissão, para poder ser aceita naquele... E eu tô comparando o que você falou com o meu trabalho, que é pesquisa antártica, que já está pronto, finalizado, é um capítulo da tese. Então, o que ela faz? Ela tem uma humildade sobre os seus erros e pelo que está errado, ela assume, ela tem a humildade, né? Na segunda, ela passa para uma apropriação do processo, ou seja, ela passa a assumir compromissos menores do que os grandes, dos hegemons, daquele tema, mas eles são sempre diferenciados. Então, é aquela coisa do destino comum compartilhado, né? Eu sei que está todo mundo com problema, eu sei que eu posso ajudar, minha contribuição é pequena. Mas isso tudo que ela faz com transparência, clareza, ela põe nome nas coisas, ela faz a inovação e a equipe de todas as universidades produzirem enlouquecidamente artigos para provar que o que ela está falando não é retórica, certo? Aí ela vai para uma terceira fase, que é altiva. Eu chamo de altiva.
né? Ela avança o sinal no limite do que é viável para os outros países, ou seja, já é uma China de universalidade comparada, né? E aí eu senti uma falta na sua fala. Você não falou a respeito do que o Xi Jinping assumiu como meta, né? Eu não sei, de novo, né? Eu sei que o que você falou aqui não está. Meta para a neutralidade de carbono. Isso é importantíssimo, porque essa fala dele, ela revela o quê? Eu sou o único capaz de assumir uma meta que só eu dou conta de fazer, individual, não preciso de ninguém, ou seja, não tem mais destino compartilhado, mas se eu alcançar, eu consigo compartilhar com todos. Então, é dar a passada de perna nos Estados Unidos nesse momento. E aí, por fim, essa China do terceiro, ela faz o quê? Ela passa, assumindo as rédeas do seu plano doméstico, ela passa a criar normas, criar termos e criar conceitos. E a quarta é a China fase ruptura. É a China que, sem guerra, sem impacto econômico, muito pelo contrário, ela tem um impacto da inovação, ela traz o quê? Uma diferença na escala da influência, da agenda, e ela propõe tudo em ciclo ascendente. Então, quando ela fez Copenhague, ela fez igual ela está fazendo no Tratado Antártico, nas reuniões. Eu não aceito, eu não vou cumprir isso. E como tem que ter consenso, ela quebra a banca. Tá? Eu estou sendo até usando umas expressões meio chulas, mas por fim, é bem assim. E aí, quando ela se engaja, ela se compromete, e aí ela não volta atrás. E aí, por fim, eu vou deixar por aqui, depois tudo isso eu vou te passar, tem 6 páginas escritas. Você fala de antropoceno, você cita antropoceno, mas você não está usando aquilo como deve ser. Então, eu não sei se você tira isso ou explica efetivamente o que é antropoceno, eu tenho todo o material para te deixar. E aí, o incrível é quando você fala que os Estados Unidos até agora não assinou. Tem uma lista, dá para você fazer um slide de tudo comparado, do que os Estados Unidos não assinou até hoje, o Tratado do Oceano. Ele até hoje não assinou o Tratado da Lua e dos Corpos Celestes. Tem um Tratado do Espaço, depois tem um acordo só para... Ou seja, tudo aquilo que é terra de ninguém vai continuar assim, se for da minha vontade. E a China, muito pelo contrário. É o que é do mundo, que é um Global Commons, seja do mundo, e vamos preservar para que seja. Te agradeço do meu coração, não sei se... Não precisa responder nada, eu só quero deixar você, assim... tranquilo, que você está pronto. Mas pode responder, falar o que você quiser. Obrigada. Muito obrigado por esses comentários. Exatamente isso de dar conta de falar o suficiente sobre um tema e deixar de fora outro é o grande desafio de tentar condensar 4, 5 anos, 8 anos, 10 anos de pesquisa, né? A questão de saúde realmente é algo que eu nem toco, eu nem olho para, eu sei, me fez lembrar do filme da Chai Jin, do Sobodomo, né? Que é justamente sobre essa questão de que a minha filha cresceu a vida toda sem nem ter visto o céu por causa da poluição do ar, e foi basicamente um momento de Tiananmen sobre a questão ambiental, porque o documentário que ela fez explodiu tanto de popularidade nas redes que o partido ficou com tanto medo, proibiu, né, foi polêmico porque ela descobriu aquela uma regra que não pode questionar a legitimidade do partido, falar mal do partido não pode. E sobre essa questão de saúde, quando se fala de desenvolvimento, construção social basicamente se pauta em saúde e educação, né? Então, como são temas muito interligados, a questão ambiental perpassa muitas dessas questões, vou abraçar isso e tentar enfiar isso em algum lugar, porque, sim, vejo muito a importância disso e senti falta também agora que você falou.
Vou querer ver esse modelo de fases, porque é algo que eu tenho quebrado a cabeça em vários congressos, várias conversas com outros cientistas que pesquisam em linhas parecidas e não tenho muita certeza se é isso mesmo. Enriquecer por outro assunto ambiental acho que vai ficar muito bom, inclusive porque tem exatamente essa inconsistência entre o que é climático e o que é ambiental, que é meu ponto fraco. Você percebeu, dá para perceber que você é da área. Achei muito interessante também, porque justamente sobre essa questão do porquê da mudança e do como da mudança da postura nesses temas, eu acho que você acertou muito. É exatamente isso, a humildade no início. Junto com a minha co-orientadora, a gente chamou, porque a gente olhou pela teoria do risco do Beck, né, que inclusive fala de umas questões de saúde, que também deixei de fora. A gente falou que a China assumiu os riscos ambientais, enfrentou os riscos ambientais de forma vergonhosa. Ela, muitas vezes, parece que foi uma vergonha, e assumiram isso daquele jeito. Tá feio o negócio, a gente precisa muito atuar nisso, porque senão a gente perde a face, a gente perde a legitimidade no poder mesmo. Então, achei muito interessante, e a gente está agora nesse momento de apropriação proativa, você fala altiva, de assumir metas, de colocar. Deixei muito curto, ela foi uma das protagonistas na meta de 30 por 30, que é 30% de áreas conservadas, áreas marinhas, áreas terrestres. Tem muita discussão e muita incoerência ainda no acordo de Kunming-Montreal, que foi acordado ano passado, mas foi um pouco sobre isso, porque aí tem também, e aí entra a resposta à pergunta sobre antropoceno, de entender o papel dos humanos na natureza, que está fundamentalmente diferente. Os chineses entendem, como muitas outras culturas não europeias, diria assim, porque essa ruptura é algo no nosso mundo eurocêntrico ainda muito, muito polêmico. Essa ruptura não existe, nunca existiu. Está se falando agora, a gente precisa também de pessoas indígenas, porque elas ainda entendem que a solução está aí, porque a gente convive com os sistemas ecológicos, e acho que está um pouco por aí, por esse caminho. Mas a China também, por questões práticas, econômicas, ficou com definições, assim, esse sistema de parques nacionais que foi criado também ano passado, é algo que está um pouco estranho ainda, não está muito coerente com o que a gente estaria esperando de uma China, uma civilização ecológica que tem o ecológico e o civilizacional dentro de uma ferramenta só. Tem as linhas vermelhas de conservação, por exemplo, uma ferramenta bem interessante de políticas a circularem entre os parceiros da China, que não tem muito cara de ser algo tão diferente, uma norma muito, muito revolucionária nesse sentido. Porque, e aí é uma crítica que precisa ser feita também, a civilização ecológica, do jeito que ela está sendo projetada no momento, se pauta em crescimento econômico e desenvolvimento e reparos tecnológicos para os problemas ambientais atuais. E não é por aí. A gente não acha, eu pelo menos acho que não está só nisso. A gente precisa falar em decrescimento, a gente precisa ver os limites mesmo que a gente já sobrepassou em grandes partes, né? A perda, a gente está na sexta extinção de massa atualmente, que parece pouca coisa, mas a gente vai perceber nos nossos pratos em breve. E são questões assim que acho que merecem mais pesquisa. Precisa de alguém aqui fazendo algum artigo muito revolucionário que chegue no Xi Jinping, por favor. Obrigada, querido. Obrigado pelos comentários. Obrigada, professora. Quando a professora comenta, é quase uma aula dentro da aula e começa. Sim. É sempre muito bom. Eu acho que a Cíntia também está com a mão levantada.
Boa noite, gente. Primeiro, eu queria elogiá-la, foi muito legal, foi um dos temas que eu tinha colocado que eu gostaria de ver esse semestre, estou muito feliz que aconteceu e com tanta qualidade e diversidade. Achei meio ruim, viu, Malu? Eu vi depois da professora Laura, porque veio toda uma reflexão grande, toda uma profundidade, e eu vou devagar, provavelmente, em coisas bem mais superficiais, mas que me surgiram, Nicolas, quando você estava falando. A primeira delas, que eu queria entender um pouco melhor, seria como que entra o debate sobre direitos da natureza, a natureza como um ser de direitos, dentro desse conceito, né, de civilização ecológica. E outra, mais uma curiosidade, assim, da sua vivência, porque me chamou muito a atenção, né, e você está tentando promover mais esse debate aqui. Na sociologia, digamos assim, tradicional, né, quando a gente vê o movimento ambiental, a gente vê com marcadores, né, das décadas, a década de 60 foi sobre poluição do ar, 70 foi dos lixos tóxicos, é sempre bem sob a perspectiva da Europa, né, os marcadores do ambientalismo, e hoje em dia a gente vê que está crescendo, né, felizmente, mas de forma tardia, uma inclusão maior no debate na questão de justiça climática, né, de considerar os saberes dos povos tradicionais. Então, acho que a gente avançou um pouquinho, mas eu queria entender para você como foi estudar sociologia ambiental dentro desses marcadores, porque apesar de haver uma evolução de trazer outras perspectivas, tudo que você me trouxe nessa aula foi muito novo. Então, eu queria saber se existe uma crítica e um debate em relação a como inserir também a perspectiva chinesa e até de outros países asiáticos nesse debate, porque realmente eu vejo que está muito centralizado. Europa, escutem os povos originários, que é necessário, mas talvez aqui dentro, né, do Brasil, que a gente tem mais contato com a América do Sul, né, eu nunca tinha visto essas perspectivas, então fiquei curiosa de saber como foi para você estudar. Muito obrigado, Cíntia, pelas perguntas que não são nada fáceis, na verdade, e superficiais, que nem você falou. Para falar a verdade, a discussão sobre direitos da natureza, eu não sei dizer muito. Não conheço muito essa discussão na China. Tenho algumas percepções, assim, que são justamente aquelas que a China não gosta muito, ou pelo menos os chineses que eu conheci e discuti um pouco sobre esses assuntos, sentei do lado em alguma palestra, algo assim, que falam, isso já vem normalmente com uma visão anglo-saxônica dos sistemas de direito, tudo precisa ter direito, e é por aí que a gente resolve a questão, que não seria uma abordagem pelo direito chinês, diria assim, mas com muita cautela, porque também sei que tem gente do direito aqui que entende muito melhor do direito chinês do que eu, que nunca estudei nada nesse respeito. Então, talvez seria até interessante ouvir vocês, se alguém sabe, porque eu não sei muito. Isso que se aplica ao direito também se aplica um pouco à sociologia. Eu tenho um artigo que preciso muito melhorar. Se você tiver interesse em pegar junto comigo esse artigo, porque está meio que pronto, mas nunca mandei para lugar nenhum, porque não tinha ninguém para discutir mais. Sociologia ambiental chinesa, sociologia como disciplina, ela surgiu no Ocidente e ela se construiu na China muito em diálogo com a América do Norte e um pouco com os europeus, com os franceses, e ela está, por ser uma disciplina com histórico polêmico em relação à Revolução Comunista, ela foi proibida durante a Revolução Comunista, a Revolução Cultural, por completo. Um dos grandes sociólogos que iniciou a sociologia na China, o Fei Xiaotong, ele fala justamente sobre a conexão íntima das pessoas com a terra. O livro dele, From the Soil, vou escrever o nome aqui,
Feijão from the Soil. Foi publicado em inglês e, do que eu sei, está se trabalhando em 2 publicações, traduções para português nesse livro, que, pelo que eu sei, não saíram do prelo ainda. Uma portuguesa e uma brasileira que está se fazendo. E aí, por conta disso, a sociologia como disciplina na China é muito quantitativa, pelo que eu vi procurando por. Ela muitas vezes é uma sociologia dos recursos naturais, quando ela é uma sociologia ambiental, e por ter essas questões, tem muito movimento ambiental na China, né, que seria o que a gente tradicionalmente olharia como sociólogos da questão ambiental, mas tem muito mais discussão sobre como as pessoas interagem com recursos do que discutir justiça dentro dos marcos que estamos acostumados a discutir aqui. Então, como questões socioambientais, muitas vezes não cabem nos marcos ocidentais e dos sociólogos e das sociólogas estabelecidas. E tenho que dizer que minha vontade, grande vontade no início do doutorado, foi achar um sociólogo ambiental que estivesse disposto a falar. Falei com o Hong, não lembro do primeiro nome dele. Ele tem alguns textos interessantes publicados lá em 2007, e ele me respondeu: então, eu estou assim, não mais publicando, os meus alunos que publicam coisas interessantes estão publicando em chinês, mas está tendo bastante mudança no campo. Foi isso que eu consegui extrair dele, e não fui muito atrás. Esse artigo parou por aí, porque um dos grandes sociólogos ambientais, que inclusive estava sempre na Associação Internacional de Sociologia, meio que falou: não tem muito o que fazer aqui. Tem um artigo, no entanto, de um cara americano, mas que fala sobre, ele chama Zinda, Marcos Zinda, eu acho, China Summons Environmental Sociology, que diz: precisamos, como sociólogos ambientais, olhar para a China, maior poluidor do mundo, maior reflorestador do mundo. O que está acontecendo lá? Precisamos olhar com marcos, principalmente com marcos mais provenientes de chineses, para essas questões. Está bem andado, mas tem muita coisa só em chinês, então precisa de mais diálogo com o mundo afora. Eu acho que tem muitos aportes interessantes. Elevando isso para a área de relações internacionais, tem um livro excelente de uma professora que já desafortunadamente morreu jovem, a Lily Lin, que chama The Tao of World Politics. E ela faz o cruzamento entre filosofia daoísta e teoria das relações internacionais, partindo do ponto de vista como a gente está com teorias eurocêntricas e norte-americanocêntricas fodidas. Então, a gente precisa muito superar isso para entender o que a China está fazendo com o nosso sistema mundial. E tem um último capítulo, penúltimo capítulo, que fala que é o diálogo entre filosofias daoístas sobre direito dos estados e relações internacionais e visões Pachamama dos Andes, colocando em diálogo. É assim, bem interessante, porque tem um monte de potencial de diálogo, muitas vezes entendendo que aqui nas periferias, fora do círculo Europa, Estados Unidos, tem muito mais em comum do que resolver como aplicar teorias ocidentais para os nossos contextos. Então, te recomendo, assim, vou recomendar esses 3 textos, talvez mais especificamente, sobre Sociologia Ambiental Chinesa, do Hong, Sociologia Ambiental Chinesa, do Zinda, que é um texto mais recente, e esse livro do Tao of World Politics. Recomendo para todo mundo, porque ele traz umas ideias que eu acho que no enfrentamento da China desafiam e dá umas pistas. É uma teoria não construída,
fala para onde precisamos ir, mas não está pronta. Então, ela precisa de gente que nem nós, discutindo sobre ela, aplicando, vendo o que são as áreas ainda não bem desenvolvidas para entender melhor. E provavelmente aí também vai surgir alguma coisa sobre direito da natureza, que sinto muito não poder dizer mais, mas que precisamos nós descobrir o que é uma postura chinesa sobre. Obrigada, professor. Se isso foi um comentário superficial da Cindy, imagina se ela tivesse ficado muito tempo pensando, porque agora até eu estou me questionando, porque realmente eu nunca vi sobre direito da natureza e nunca parei para ver isso na China, né? Eu acho que está tão mais avançado até mesmo essas discussões na própria América Latina do que a gente pensa. Então, é realmente um ponto muito interessante. Mais coisa para a gente pesquisar. Nunca acaba. Coloca na lista infinita. Exatamente. Tem mais duas perguntas, eu só não sei se o João e o Henrique querem que eu leia ou preferem eles mesmos ligarem o microfone. Bom, eu vou ler a do Henrique, aí se ele quiser fazer comentários além disso, fique à vontade. Professor, eu não sei se é da sua área, mas economicamente, a China tem projetos de lei ou planejamentos voltados para o meio ambiente intrinsecamente ligado à economia, como a CBAM da União Europeia, por exemplo? Obrigado pela pergunta, Henrique. Então, mais economicamente, eu tentei o exemplo das compensações ecológicas. Eu diria que é uma política econômica, porque ela tenta justamente resolver esse problema das externalidades ambientais que a gente enfrenta na teoria econômica, de não reconhecer o valor e os custos ambientais que os nossos processos produtivos geram e incluir eles dentro do mercado para dar sinais aos produtores, dar sinais aos consumidores de consumirem de uma outra forma, né? Então, acho que por aí, sim, esses projetos de lei já colocados em prática há bastante tempo, mais de 20 anos que tem políticas locais e 8, 9 anos, umas políticas nacionais de pagamento por serviço ambiental na China, de ecocompensação, como eles chamam. E a outra questão, mais talvez relacionada também tem a ver com externalidades, no final das contas, de certificação de produtos. Então, padrões mínimos de produção de danos ambientais, por exemplo, eu mencionei ele, chama Sun Yixuan, ele está na Sun Yixuan, da Universidade de Bath, na Inglaterra. Ele publicou um livro ano retrasado, tive o prazer de conhecer ele, era um professor chinês jovem, muito simpático, que foi atrás de diferentes formas de certificação que estão sendo também igualmente difundidos pela iniciativa Cinturão e Rota, de diferentes tipos de produtos para entender como elas estão mudando o mercado produtor de um lado e o consumo na China. Então seria um pouco nessa linha que eu acho que eu conseguiria te responder essa pergunta de cunho econômico, mas também reiterando que dentro do que é a civilização ecológica, se pensa sempre questão econômica junto com o cultural e junto com o econômico, ambiental, econômico e cultural, né? Que é uma forma de colocar em prática de uma forma um pouco diferente o que a gente entende como sustentabilidades, né?
E você perguntou sobre os carbon mechanisms lá, né? Eu acho que é justamente isso, a compensação ecológica, as ECMs na China, os Ecological Compensation Mechanisms, seria exatamente isso. Ela já tem isso e ela já está colocando em prática. Tem bastante literatura sobre, depende muito do seu interesse, se você quiser olhar para, por exemplo, políticas municipais, políticas de estados, províncias, ou a política nacional. Perfeito. Agora, me encaminhando já para a última dúvida, do João. Professor, uma dúvida: como a China está lidando com as cidades dentro desse contexto de civilização ecológica? Pois, por aqui, vemos que soluções baseadas na natureza tendem a gerar a gentrificação verde e agravar a desigualdade social nas cidades. Pois boa parte dos projetos não trabalha com a justiça ambiental e nem a participação social na sua elaboração. A China vem trabalhando esses dois aspectos em seus planos de desenvolvimento ecológico? O João provavelmente fez essa pergunta porque ele é da arquitetura, então casou bastante com o tema. Perfeito. Muito obrigado por essa pergunta, João, porque não só entrei na área ambiental com um monte de arquitetos em volta de mim, mas também minha orientadora do doutorado foca em cidades, na questão das cidades como uma questão ambiental. A questão da gentrificação, eu acho que, em primeira instância, na China, passaria pelo hukou, pelo registro, pelo passaporte interno que existe na China, e que está aí justamente para enfrentar migração muito fora do controle. Os chineses, ao longo dos anos 80, 90, tiveram, dentro da UN Habitat, muitos projetos de pesquisa que eles queriam aprender como fazer com que a abertura econômica na China não causasse a favelização que aconteceu aqui no Brasil. Então, eles aprenderam a ter uma certa economia de mercado com características chinesas, que não fizesse com que tivesse tantas questões fundiárias e de posse de terra, posse de apartamentos iguais que tem em muitos outros países do sul global, né, que temos aqui. Tem restrições sobre quantos apartamentos você pode possuir, né, que são 2, tem um teto bem firme aí, tem a questão de que às vezes as pessoas separam para poder ter mais apartamentos, tipo, se divorciam mesmo ficando juntos para ter isso, mas você imagina que com restrições tão rígidas não acontece tanto esse processo de gentrificação verde, inclusive porque tem os planos, a Laura, quando ela falou, os planos são feitos, de muito longo prazo e 2, sempre com uma visão muito clara de que eles são realistas, são bons de implementar e cumprir com. A gente conhece que tem os ghost towns, né, as cidades fantasma, que os gringos adoram, olham para a China como o socialismo na China não dá certo, mas eles são poucos exemplos de quando o planejamento não foi muito bem, muitas vezes por estruturas mal informadas, com interesses corruptos envolvidos aí, mas em geral se tem as diretrizes de ter maior número de áreas verdes, né, implementação de soluções baseadas na natureza como infraestrutura pública. E aí, sim, isso aumenta o valor da terra, e sim, tem certos problemas com a venda de propriedades no momento, mas no final das contas, a terra na China ainda é pública, né? Ela não ninguém pode, que nem no Brasil,
ter, sei lá, quantos 100 hectares de área, só não pode, isso não pertence a um indivíduo, sempre no que tange o campo, está tudo, a grande maioria, pelo menos, ainda está organizada coletivamente pelos coletivos que persistem desde a Revolução, desde a fundação da República Popular. Mas concordo, é exatamente uma conexão que você fez aí, que é muito importante entre gentrificação e o ponto de venda das soluções baseadas na natureza. Fiz um artigo sobre isso na revista Lab Verde, que não tem nada a ver com China, mas que olhou um pouco para como que se enfiou esse termo, esse vocabulário no planejamento de Niterói, da implementação de um parque que mostra todas as coisas erradas de se apegar a um vocabulário neoliberal, aumenta o valor e expulsa as pessoas. Justamente com duas arquitetas boas amigas minhas que me apontaram para esse termo aí, que eu depois fui ver que, na verdade, na China ele está sendo aplicado bastante. Se quiser discutir sobre esse artigo, meu e-mail está lá no artigo também, se você não conseguiu pegar no final, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque também tenho uma vontade de conhecer um pouco mais sobre as práticas de planejamento de cidades e espaciais relacionadas ao meio ambiente na China. Perfeito, professor. Eu acho que a nossa grande conclusão foi que tem muito tema e pouco tempo, e pouca gente, muita vontade e pouco tempo. Mas foi incrível, eu queria agradecer novamente. Eu queria também pedir para todo mundo ligar as câmeras para a gente registrar esse final de aula. Deixa eu até mudar aqui como está o layout para a gente tirar uma foto. Mas agradecer imensamente. Foi muito bom, como todo mundo tinha comentado. Então, só temos a agradecer mesmo. Eu que agradeço pelas perguntas. Ô, João, bom dia. Você assistiu? Ai, meu Deus, que vergonha. Isso foi massa. Tava com a câmera fechada aqui porque tá cedinho. Chegando na China. Prontinho. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos assistiram até agora. Boa noite e bom dia também, né? Vi que temos. Então, bom dia. E vou aproveitar que temos o espaço aqui para convidar vocês ao seminário, ao 7º Seminário Pesquisa China Contemporânea, que vai acontecer na UFABC esse ano pela primeira vez, fora da Unicamp, onde ele começou. E vai acontecer junto também com o encontro da rede Pesquisar Brasil-China, né? Então, vai ter um monte de debates interessantes para a gente seguir e discutir lá. Não, vai ser ótimo. Temos vários membros do G-China já submetendo, então... Perfeito. Teremos uma parte do nosso grupo lá. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Agradeço muito, boa noite a todos vocês. Obrigado pela paciência e até a próxima. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.